Estamos de volta com o Religar e o tema de hoje é o tráfico de pessoas. Aqui comigo está a psicóloga Flávia Gottelieb. Ela é a coordenadora do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Governo do Estado de Minas Gerais. Eu deixei uma questão no final do primeiro bloco, Flávia, sobre a questão de como que está equipada a inteligência do Estado de Minas, da Federação, para identificar essas redes que traficam seres humanos. Esse é um trabalho especialmente conduzido pelas instâncias policiais, né? Então, tanto a Polícia Federal, quando esse crime ocorre, então, tanto numa esfera, por exemplo, envolvendo brasileiros traficados para o exterior, né, ou outras modalidades de crime, como, por exemplo, a exploração laboral. O trabalho escravo também investigado, né, conta com o apoio aí da Polícia Federal, Polícia Civil. Então, essa parte da investigação e da inteligência, por isso que é importante a gente estar sempre trabalhando em rede, né? Porque ela vai ser feita especialmente pelos órgãos da inteligência das polícias. Sim, mas nós poderíamos identificar algo como uma rede, né, bem organizada, bem estruturada, ou essa questão está tão disseminada no tecido social que às vezes tem um mero particular, né, fazendo o tráfico de pessoas. Como que é isso? Exatamente, Flávia. Aqui, os casos que a gente tem acompanhado aqui em Minas, que especialmente são da modalidade de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral, é hoje a maior incidência de casos que a gente tem aqui em Minas. Em relação àqueles outros que nós vamos falar, inclusive, daqui a pouco. Exato, isso. A gente percebe que esse geralmente é uma pessoa próxima, é um aliciador. A gente tem casos, por exemplo, de 120 trabalhadores que vieram do Nordeste, né, em grupo, de uma única leva, assim, né, um período curto de 2, 3 meses, chegaram 120 trabalhadores aqui e foram aliciados por uma pessoa conhecida da cidade, uma pessoa influente politicamente, inclusive, nessa cidade, né? E aí aquele trabalhador, numa situação de desemprego, de extrema vulnerabilidade social, ou mesmo com interesse de migrar, né, acaba, por exemplo, topando aquele convite para vir trabalhar na construção civil daqui, por exemplo, né? Daqui da capital. Daqui da capital. Então, a gente tem aqui na capital hoje, e no entorno, né, na região metropolitana, muitos casos, especialmente na construção civil ou em grandes obras, né? Então, a gente fala assim que o risco do tráfico de pessoas para a Copa, na verdade, todo o boom imobiliário e toda essa necessidade, por exemplo, de melhorar a estrutura, né, a infraestrutura do município e do próprio Estado, isso já favoreceu muitas violações de direito vinculado ao tráfico de pessoas. Então, não é só a Copa, né? Então, por isso que é importante mesmo a gente discutir esse tema que está aí, sempre esteve. Nós somos um país que foi fundado pelo tráfico de pessoas, né, pelo tráfico de negros. Então, na verdade, a nossa história com o tráfico de pessoas, ela é antiga, né, e precisa continuar como uma agenda importante, uma agenda pública importante para a comunidade, para a população, para que a gente venha, de fato, a enfrentar esse problema. Então, entrando nessa questão dos modelos de tráfico, você destacou que para a exploração laboral é hoje no estado de Minas a principal incidência de tráfico de pessoas. Exatamente. A gente tem casos tanto envolvendo pessoas que vêm de outros países, especialmente América Latina, e já acompanhamos casos com haitianos também, né? Infelizmente, a gente tem pessoas que aproveitam dessa situação de migração, especialmente dos haitianos, em que há todo um processo de um apoio, inclusive, do governo brasileiro para receber esse imigrante aqui, mas, infelizmente, eles acabam entrando em redes, muitas vezes, de exploração laboral, especialmente, né? Então, a gente tem encontrado em modalidades tanto de construção civil, também na mineração, né, ou em municípios, muitas vezes pequenos, mas que precisa de desenvolver como um todo ali em função daquela mineração, por exemplo. Então, a gente tem hoje todo um esforço também do governo de Minas para garantir essas infraestruturas e garantir direitos, porque, né, para não dar brecha, vamos dizer assim também, para essa exploração laboral. Então, a exploração laboral, ela muitas vezes ela é ardilosa, assim, porque ela mexe também com o sonho. A gente fala que o tráfico de pessoas, ele passa muito no sonho das pessoas. Eu, por exemplo, sou uma migrante também, vim do interior de Minas, né, sou natural de Ipatinga e vim estudar aqui na capital, aqui fiquei, recebi oferta de trabalho aqui permaneci. Então, todos nós almejamos, né, acesso a estudo, acesso a oportunidade de trabalho. Então, muitas vezes, a rede de tráfico de pessoas, especialmente a de trabalho, ela vai aproveitar ou dessa situação
situação de vulnerabilidade ou do seu sonho, por exemplo, para poder te ofertar condições de trabalhos que são enganosas, né? Então, submetendo aquela pessoa a modalidade de exploração, né, ou condições de trabalho que a gente chama análoga à escravidão, não garantindo o devido pagamento, né, não garantindo os direitos trabalhistas ali que devem ser assegurados ao trabalhador. Sim. Como é que é o índice, né, do tráfico para a exploração da prostituição feminina, masculina, de crianças? Vocês têm, claro, né, quais são os dados? Na verdade, não é tão claro nem tão óbvio trabalhar com essa estatística. Dados, né? Ter os dados. Exatamente, é um desafio justamente para esses fatores que eu apresentei. Mas aqui em Minas a gente já acompanhou alguns casos vinculados à exploração da prostituição, né, casos envolvendo mulheres, envolvendo travestis também, acho que muita gente acompanhou na imprensa, né, um caso de exploração da prostituição de travestis ali no município de Contagem, né, eles haviam migrado do norte do Brasil. Então a gente tem também, e aí é importante a população entender, prostituição não é crime no Brasil. A prostituição ela está prevista no Código Brasileiro de Ocupação, né? Então ela é uma prática livre, inclusive de trabalho. Sim, o problema trabalhador do sexo. Exatamente. O problema é que a gente não tem a regulamentação dessa profissão. E aí, sem regras e sem clarezas trabalhistas, abre brechas, né, para combinados que não são claros e para violações da prostituição, né? Então, tem a modalidade da exploração dessa prostituição e modalidade de exploração sexual, que é então aquela pessoa que não exerce a prostituição, não quer exercer e é forçada, né, a práticas sexuais, né, com um interesse e um ganho financeiro, um aproveito de alguém que está por trás, né? Então a gente tem essas modalidades e é importante também falar. Não se fala em exploração da prostituição ou prostituição para menores de 18 anos. Será sempre exploração sexual daquele menor, né? Então, daquela criança e daquele adolescente, na verdade. Então, são modalidades que a gente também tem acompanhado aqui no estado. A gente tem uma malha viária, por exemplo, a maior do Brasil. A gente tem acompanhado de perto com a Polícia Rodoviária Federal os casos de exploração nas nossas rodovias, né, envolvendo especialmente crianças e adolescentes, em que a gente já sabe aí que por trás pode ter sim situações de tráfico de pessoas nesses casos, né? Sim, e sempre destacando que é diferente daquela pessoa que quer trabalhar como profissional do sexo. Exatamente. Não é aquela pessoa que está nessa condição forçada e em condições de extrema violação de direitos, né? Eu não queria deixar de mencionar no programa com esse tema a questão do tráfico de órgãos. Uhum. Esse é o mais silencioso dos tráficos? Esse é o mais silencioso, talvez, e o mais desafiador, né? Porque a gente, primeiro, para ele acontecer, a gente precisa de situações de corrupção, né? Então, de pessoas que estão envolvidas num sistema de saúde. Né? Então, seja um sistema público ou um sistema privado, né? Então, é um crime, né, o tráfico de órgãos bastante desafiador. A gente tem investigações sobre tráfico de órgãos acontecendo aqui no nosso estado, né? Em termos de condenação no Brasil, só tivemos uma única grande operação no Brasil, né? E a segunda que está sendo investigada a fundo agora é aqui no estado de Minas, infelizmente. Você disse que não há uma tipificação desse crime. Do tráfico de órgãos, a gente até tem algumas previsões, né, de que a retirada e a remoção, sem o consentimento, né, dessa pessoa que está ali na situação de saúde ou do seu familiar, para um fim de comercialização desse órgão, né, a gente tem algumas previsões também de tipificações já penais. Sim. Mas é uma discussão que precisa de avançar, né, e ela é muito desafiadora nesse sentido, porque precisa de envolver uma rede que infelizmente está relacionada a sistemas de saúde, e a gente tem no Brasil hoje uma política de transplante, né, e de doações de órgãos que é muito séria e muito importante. Então é importante também que a população não confunda ou não tenha receio de ser um doador e de doar seus órgãos em função do tráfico de órgãos. A gente não pode confundir ou nem atrapalhar, né, acho que manchar, né, a identidade de uma política Sim. tão importante como a de transplante e doação de órgãos no Brasil. Sim. Para terminar a nossa conversa, Flávia, acho que outras vezes nós precisamos voltar a esse assunto, com outros dados, inclusive, lá do programa que você coordena. Como é que você avalia
campanha que a Igreja Católica fez, trazendo esse tema, né, colocando isso para ser discutido nas comunidades, nas paróquias, né, nos colégios. Como é que você vê esse tipo de mobilização? Olha, Flávio, a campanha da fraternidade tem sido acompanhada pelo programa, e eu acho que também pela Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, como uma grande oportunidade para levar esse tema com seriedade, né, para a população. Então, imagina, nós aqui somos um programa ainda incipiente, né, um programa que já está fortalecido, mas que é muito novo, e que muita gente no interior de Minas, né, que está um pouco distante de alguns debates e algumas discussões que a gente consegue fazer ou na capital ou nas cidades polos do estado, muitas vezes essa população sequer sabe que existe uma política pública sobre esse fenômeno, para enfrentar esse fenômeno. Então, a campanha da fraternidade, ela é fundamental para capilarizar essa agenda, para discutir esse tema com a população, alertar a população para situações possíveis de aliciamento para o tráfico de pessoas, né? Então, eu acho que traz seriedade a um debate que consegue chegar, né, a todos os cantos desse Brasil, né, dada a capilaridade e a importância da Igreja Católica quando ela propõe debater temas tão importantes em períodos, né, como esse da campanha da fraternidade. Então, essa campanha é uma imensa parceira, né? A Igreja e a campanha estão possibilitando ao programa a capilaridade do tema e junto com essa oportunidade, mostrar para a população mineira que existe um programa, existem canais de denúncia. E aí quero deixar aqui também destaque para o Disque 100 e o Disque 180, que são os duas centrais telefônicas gratuitas que podem ser acessadas 24 horas para denúncias de exploração. Muito obrigado, Flávia, pela sua participação aqui. O Religare está chegando ao final. Hoje nós falamos sobre o tráfico de pessoas. O Religare é um projeto do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer mais sobre os nossos cursos, você pode acessar a nossa página na internet. Nosso endereço é www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.